Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Classic Edition, sou eu, Will, com vocês. É um Classic Edition, como vocês devem ter visto no vídeo anterior, um Classic Edition diferente. Um Classic Edition que vai falar apenas de histórias em quadrinhos. E que melhor maneira da gente começar falando de histórias em quadrinhos aqui nesse novo canal do que no lançamento da HQ das Tartarugas Ninja pelo pessoal do Pipoca Nanquim, a editora Pipoca Nanquim, que foi uma grata surpresa, um grato presente aqui para nós, fãs brasileiros de TMNT, das Tartarugas Mutantes Ninjas Adolescentes. Eu comprei na pré-venda, recebi esse aqui na semana passada já, e foi, vamos assim dizer, a realização de um sonho de criança, um sonho de menino. Eu, como a maioria esmagadora dos brasileiros, eu conheci as Tartarugas Ninja como desenho animado, quando estreou, passava nas manhãs da Globo. Peguei bem naquele fim da transição, porque eu sempre fui muito fã de Mestres do Universo, né, de He-Man, Esqueleto e tudo mais. E logo depois o desenho que foi o hit, o desenho que foi o sucesso, foi exatamente o das Tartarugas Ninja. E eu achei o conceito interessante. Falei, caramba, tartarugas? E justamente tartarugas serem ninjas, né? Um animal tão lento, que anda tão devagarzinho, ser ninja, né? Que é um guerreiro tão ágil, tão rápido. Então, eu achei, o conceito me fisgou ali. E quando comecei a assistir o desenho, adorei, comprei a ideia na hora, gostei demais na época. E logo depois pegou aquela fase, aquele boom dos videogames, as tartarugas se beneficiaram demais do advento das melhorias de tecnologia, né? Já tinha entrado a terceira e quarta gerações de videogames, a época dos 8 e 16 bits, e arcade e tudo mais. Foi uma explosão, a Tartaruga Mania se alastrou pelo mundo. E qual não foi minha surpresa, tempos depois, eu descobri só bem depois que tudo aquilo lá que eu gostava, tudo aquilo lá que eu achava legal, tinha vindo dos quadrinhos. E aí, desde então, eu fiquei maluco para ler esse material aí, né? Acho que ano passado eu consegui aquele quadrinho publicado pela editora Sampa, mas na verdade ela tem simplesmente a primeira história e, se não me engano, a segunda história também, que tem os Mausers, o Baxter Stockman, e é bem pouquinho, ela é bem fininha, formatão magazine. Vou estar deixando a imagem dela aí aqui no vídeo. E era o único material que eu tinha. Eu cheguei a comprar depois também o material da IDW, que a Panini chegou a publicar aqui, mas aí já eram as histórias recentes. O que eu sempre quis ler, o que eu sempre sonhei ler, era esse material aí, que o Kevin Eastman e o Peter Laird criaram em 1984. Eu não vou pretender aqui ficar me estendendo, falar da história das tartarugas e tudo mais, que isso tem sido bem esmiuçado ultimamente em vídeos recentes. Aí a gente tem aquele episódio legal daquela série da Netflix, dos brinquedos que marcam época. Tem um episódio especificamente para falar só de Tartarugas Ninja. Tem um documentário muito legal que eu também recomendo, que é o Turtle Power, que também esmiuça a história da criação desses personagens e tudo mais. E também tem vídeos muito interessantes do próprio pessoal do Pipoca Nanquim, que está falando de todo o processo dessa história desses personagens aí, né, do Quarteto Quelônio. E eles esmiuçaram, contaram bem muitas coisas, curiosidades e tudo mais, baseados também no material destes documentários aí. E além também, eles também contam a saga que foi para conseguir a licença para publicar esse material. Mas enfim, o que eu gostaria de estar comentando aqui é exatamente sobre este quadrinho aqui. Eu tão logo recebi, a minha vontade, a minha ânsia de ler isso aqui foi tão grande, eu basicamente já devorei o livrão todo, já devorei a HQ inteirinha, e posso dizer para vocês que é tudo aquilo que eu sonhava ler e mais um pouco. O próprio estilo narrativo, a maneira, o enquadramento, só citando algumas coisas dessas curiosidades desses documentários, os criadores, o Eastman e o Laird, eles eram grandes fãs, são grandes fãs de Jack Kirby, do Frank Miller, e colocaram muitas pitadas disso aí, de tudo que eles gostavam nessas obras aqui, né? O enquadramento, a maneira da narrativa, tudo muito legal, tudo muito interessante a maneira que eles colocaram, que eles gostavam de contar a sua história. Aqui neste volume nós temos
as 7 primeiras edições deles, que é da primeira de 1984, mais uma edição especial do Rafael, onde o Rafael encontra e conhece o Casey Jones, que é outro personagem famoso da mitologia das Tartarugas Ninja. Mas então, o que é que eu posso estar falando aqui para vocês dessa HQ? Longe de mim estar fazendo um review, alguma coisa assim. As minhas impressões com relação a esse material aqui. Apesar de deixando toda a parte fanboy de lado, eu sou muito fã de Tartarugas Ninja, é um material muito interessante. Eu, na verdade, enquanto lia, eu me senti voltando no tempo mesmo, não exatamente dos desenhos animados e tudo mais que eu assistia, mas de histórias em quadrinhos que eu lia antigamente, nas épocas em que a gente encontrava muito nas bancas revistas preto e branco, revistas de autoria independente, muitos brasileiros, né? Eu lembro quando eu lia Chiclete com Banana e Heavy Metal. Houve uma época no Brasil aqui que a gente tinha uma efervescência, a gente tinha muito material diferente nas bancas para comprar. Então, ler essas HQs preto e branco, então de forma independente, que era da maneira que o Eastman e o Laird estavam publicando, né? A primeira edição, toda aquela dificuldade, empresta dinheiro, sai uma primeira tiragem, simplesmente publicamos o nosso quadrinho, né? O Mirage Studios, que na verdade nada mais é do que a sala de estar deles. Isso toda essa riqueza dessa história aí é muito legal e eu acho que isso fica evidente enquanto a gente lê. Eram fãs desenhando para fãs e isso que eu acho que é muito legal. Na verdade, o Eastman e o Laird eram caras que estavam vivendo o sonho. Eu admiro, gosto muito deles, da obra deles por conta disso. São dois sujeitos fãs de quadrinhos, fãs de ficção científica, fãs de literatura, que simplesmente decidiram viver o sonho. Vamos fazer o nosso quadrinho. E de repente a coisa deu certo. E eles puderam viver desse quadrinho deles. Então isso é muito legal. Isso transcende até a própria obra. Porque se você parar para ler mesmo isso aqui, não espere grandes roteiros de alguma coisa que vai lhe dar muito tempo para ficar refletindo sobre. Isso aqui seria o equivalente, se fosse no cinema, a um bom filme, uma sessão pipoca lá, entendeu? Você vai sentar, assistir, se divertir. É a mesma coisa aqui, você vai sentar-se na sua cadeira, na sua cama, onde você achar mais confortável ler o seu gibi, e você vai se divertir lendo essas histórias aqui. E são legais porque da maneira que eles amarraram, com exceção da primeira história, e como eles mesmos dizem, que a gente só fez porque a gente queria publicar o nosso gibi, a gente queria publicar a nossa HQ, a gente nunca imaginou que ia ter uma segunda edição, a gente só partiu para continuar com isso porque o negócio deu certo. Então eu acho que foi bem legal isso aí, a sequência que eles deram, mas mesmo assim, da maneira independente deles, da maneira rudimentar deles, eles amarraram esse primeiro arco, eu achei muito legal, e ele está sendo publicado pela primeira vez no Brasil. Ótima decisão editorial do Pipoca Nanquim, ter escolhido a edição para fazer capa dura, mas pegar a capa da edição cartonada, isso foi muito legal, é a mais bonita mesmo da edição gringa, né? A publicação está excelente, uma ótima impressão e, como falei, é uma oportunidade única da gente, nós aqui do Brasil, tá lendo esse material pela primeira vez, vai ser publicado na íntegra aqui no Brasil, e isso é um grande feito. Eu desejo muito sucesso ao pessoal do Pipoca Nanquim, que eles consigam publicar todos os volumes que eles estão planejando. O volume 2 vai sair no final desse ano, durante novembro, dezembro, a gente já possa estar com eles em mãos. Eles estão planejando outros 2 para 2021 e os 2 finais para 2022. Críticas que eu poderia estar fazendo, como eu falei, não é aquela história profunda, é simplesmente diversão, tá? Apesar de ser um estilo narrativo do Eastman e do Laird, querer homenagear os mestres que eles tanto admiram, algumas vezes, algumas splash pages ou páginas duplas que eles faziam também, tinha muita informação e pelo fato de estar em preto e branco, fica meio difícil você conseguir visualizar. Não é problema da impressão, não é problema da gráfica, nada, é a arte deles que é desse jeito. Outro fator muito interessante também é a gente notar a evolução da arte que o Eastman e o Laird foram tendo conforme as edições foram passando. Você vê uma diferença notável da primeira edição, do primeiro volume, até o último, o sétimo, como as tartarugas deles foram ganhando forma para um traço cada vez mais seguro, mais firme deles. Outro fator interessante
que não era assim do tipo, o Eastman desenhava e o Laird fazia arte final, ou o Laird era roteirista e o Eastman desenhista. Não, o estilo deles era único, eles falavam que o pessoal até não entendia. Eles, ao mesmo tempo, eles queriam que a arte na HQ fosse dos dois. Então, os dois desenhavam, os dois faziam arte final. Então, é uma mescla dos traços dos dois. Então, é muito interessante a gente ver isso aí colocado nessa HQ. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço a quem pôde nos assistir até agora. Se você está nos conhecendo pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixe o joinha aqui que nos ajuda. A gente está começando com esse canal aqui, como eu falei, o nosso Classic Edition original lá, que falava de games, basicamente, e decidi falar um pouquinho de gibi, bonecos e colecionáveis. Achei que fugia um pouco, então a gente separou. Então esse canal aqui é só para falar de HQ. Então, se você puder dar uma força com a sua inscrição, com o seu like, o seu comentário, é muito bem-vindo. Vai ser muito legal trocar umas ideias aqui com vocês a respeito de histórias em quadrinhos. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!